No auge de seu poder, o Império Babilônico parecia inabalável. Mas quando a Babilônia acabasse de servir ao propósito de Deus de castigar Judá por seus pecados, seria castigada e esmagada por causa de sua iniquidade. O orgulho era o pecado característico da Babilônia. Esse sentimento sobrevém quando nos sentimos autossuficientes ou acreditamos que não precisamos de Deus. A Babilônia foi destruída em 539 a.C. pelos Medos Persas. Está registrado no livro de Daniel 5, versos 30 e 31. Pelas dezenas de vezes que a Babilônia é mencionada na Bíblia, pode-se fazer uma ideia da importância dessa famosa cidade em tempos passados. Babilônia é a glória e orgulho do seu povo, a mais bela cidade de todos os reinos, mas ela vai ficar como Sodoma e Gomorra quando eu a destruir. Babilônia ficará completamente vazia e nunca mais ninguém morará ali. Os viajantes árabes não armarão ali as suas barracas e nenhum pastor levará as suas ovelhas para pastarem lá. Os animais do deserto viverão na cidade e as casas ficarão cheias de corujas. Avestruzes morarão ali e cabras selvagens saltarão entre as ruínas. Nas torres e nos palácios uivarão as hienas e as raposas. Está chegando a hora da Babilônia, os seus dias já estão contados. Isaías 13, versos 19 ao 22. A excepcional grandeza da Babilônia, tão fartamente descrita pelos historiadores antigos e modernos, está hoje plenamente confirmada pelas escavações arqueológicas. Banhada pelos rios Tigre e Eufrates, atingiu sua maior glória no governo do poderoso Nabucodonosor, monarca que empregou fabulosas riquezas no embelezamento da cidade. O historiador Oliveira Lima assim fala dessa célebre metrópole do passado. As construções babilônicas, que presentemente são meros montões de ruínas, eram levantadas sobre consideráveis aterros exigidos pela natureza do solo encharcado e que ao mesmo tempo asseguravam melhor defesa e emprestavam maior imponência àqueles templos e palácios, que assim se erguiam 13 metros ou mais acima do nível da planície. Por entre aglomerações de casas de taipa, numa extensão tão grande que Babilônia cobria 5 vezes a superfície de Londres, com suas altas muralhas tão largas que sobre elas podiam passar de frente 2 carros de guerras. Com suas 100 portas de bronze, como Tebas, com seus jardins suspensos, que deviam provavelmente ser os terraços arborizados e floridos dos zigurates, com suas torres de tijolos esmaltados em cores vivas, reverberando um sol que as nuvens muito raramente coam e que assim resplandeciam como um centro de culto sideral de que eram os magos serventuários. Eis aí um pálido retrato da cidade que foi a soberba dos caldeus e que parecia destinada a uma existência eterna por sua própria grandiosidade e estratégica posição geográfica, pela grande fertilidade de seu solo e pela glória de haver se iniciado em quase todos os ramos da ciência, de quem foram aprendizes e continuadores os gregos. Entretanto, a cidade dourada caiu. O rei da Pérsia, em 539 a.C., lançando mão de sua eficiente engenharia, desviou o curso do Eufrates, que passava sob os magníficos muros, e servindo-se do leito desse rio, e entrou na cidade enquanto esta se achava entregue à orgíaca festa de Sesac, a deusa do amor e da alegria. O Senhor Deus diz: Babilônia, a cidade que era admirada em todo o mundo, foi tomada. Que espetáculo horrível ela se tornou para as outras nações? Jeremias 51, verso 41. Na mesma noite em que o profeta Daniel decifrou a mensagem do juízo divino contra o monarca zombador e seu vasto império, escrita pelo dedo de Deus na caiadura do palácio. Em todas as profecias acerca de Babilônia,
há mais de uma centena de particularidades. Apenas no texto citado, nos deparamos com alguns importantes detalhes. Não seria mais habitada, nem edificada, nem um árabe armaria ali a sua tenda, nem os pastores para ali levariam os seus rebanhos. Nela, ouvir-se-iam os gritos das feras, seus palácios se tornariam uma assolação e os seus muros seriam totalmente derribados. Todos esses pormenores, rigorosamente cumpridos, atestam de maneira indiscutível a origem divina das profecias bíblicas. De outra forma, como poderia Isaías prever que a Babilônia nunca mais seria habitada, quando, mesmo após a destruição de uma cidade, sempre fica um resto de população? Como poderia ele saber que o árabe continuaria existindo até nossos dias e habitando em tendas? Como poderia Jeremias prever que os largos muros de Babilônia seriam totalmente derribados, quando em tantos outros casos muros muitas vezes menos fortes continuam em pé mesmo após a aniquilação de uma cidade? Ainda mais, tirarão todas as riquezas da Babilônia e levarão embora tudo o que quiserem. Eu, o Senhor, estou falando. Jeremias 50, verso 10. Nenhuma cidade foi tantas vezes saqueada como a Babilônia, juntamente com outras regiões da Caldeia, Xerxes, Alexandre, Partos e Romanos, num período que abrange quase uma dezena de séculos, levaram dela riquezas fabulosas, além mesmo de suas expectativas. E até hoje essas ruínas guardam ainda enormes tesouros. As nações e as pessoas orgulhosas, no fim, sempre fracassam, porque se recusa a reconhecer a Deus como aquele que tem o poder supremo. Livrar-se do orgulho não é fácil, mas se pudermos admitir que ele frequentemente nos domina e pedimos a Deus para nos perdoar, o Senhor nos ajudará a vencê-lo. O melhor antídoto para o orgulho é colocar a nossa atenção na grandeza e na bondade de Deus. Deus te abençoe em Cristo Jesus.